seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Papo com Ela. Que satisfação é ter você aqui comigo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os impactos que a condição de saúde mental da mãe pode causar no bebê. E a gente também conversa sobre a importância do exercício físico para a melhor idade. Quando a gente fica idoso, por que é necessário acrescentar a atividade física na nossa rotina? A gente também vai falar sobre saúde, como o Ozempic, aquela caneta que promete emagrecer de forma rápida, pode trazer prejuízos à saúde se não houver um acompanhamento médico adequado. Então te convido a preparar um café e vir comigo, porque o papo está recheado de novidades. A maternidade é uma das experiências mais transformadoras na vida de uma mulher. Mas junto com o amor e a expectativa pela chegada do bebê, também podem surgir inseguranças, medos e emoções intensas que muitas vezes são silenciadas ou não compreendidas. No Papo com Ela de hoje vamos falar sobre os aspectos emocionais da maternidade e como esse turbilhão de sentimentos pode impactar inclusive a saúde e o bem-estar do bebê. E para falar sobre esse assunto é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a psicanalista Maria Maciel. Maria, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco de como se dá essa relação da saúde mental materna com o desenvolvimento do bebê. Porque muitas vezes a gente acha que não tem correlação, mas existe aí um impacto. Se a gente não olha para essa saúde materna, saúde mental materna, esse bebê pode ter algum tipo de reflexo dessa condição. É isso mesmo que acontece? Primeiramente quero agradecer mais uma vez, Michele, de eu estar aqui para poder levar o conhecimento da população, não só de Cuiabá, mas toda a população, as mães, pais, o quanto isso é importante. Porque quando essa mãe ela tem uma depressão pós-parto, ela já vem com o histórico dessa gravidez. E que, por algum motivo, não é olhada, né? Acho que é frescura, talvez, dessa gestante, e ali vai acumulando tudo isso. Quando essa criança nasce, essa mãe, ela fica mais vulnerável à depressão, né? E o que eu falaria para você com uma mãe depressiva? Tem os primeiros 15 dias que é normal, e nas mulheres ter o baby blues, e que passa, né? Precisa de cuidados da rede de apoio, mas passa. Mas passando desses 15 dias, já é levantado essa alerta. E essa mãe, ela não tem esse tempo, assim, 40 dias para entrar numa depressão pós-parto. Dentro da ciência, ela é propensa a ter essa depressão pós-parto até 2 anos pós o parto. Então, tem muitas mães que no início está bem, mas depois ela começa com tristeza, ansiedade, angústia, choro, ela não tem ânimo, ela perde o desejo sexual pelo parceiro, ela às vezes fica tão vulnerável que ela começa a ganhar muito peso, ela não tem essa autoestima dela, ela não quer ir no salão. E com todo esse contexto, ela acaba esquecendo dessa criança, porque essa criança, nos primeiros meses, ela precisa de incentivo dessa mãe. E como que essa mãe vai dar incentivo se ela não está dando conta nem dela, né? Quando a gente fala de incentivo, o que seria esse incentivo esperado para ajudar no desenvolvimento dessa criança? Então, o bebê, ele reconhece essa mãe, esse pai, quando vem de uma gravidez bem trabalhada, onde esses pais conversam com esse bebê no ventre, o companheiro acaricia essa barriga, a mãe acaricia essa barriga, porque tem gravidez que a mãe nem toca na barriga, né? Então isso já é um índice de depressão, dessa mãe não querer acariciar esse bebê dentro do ventre. Então quando vem com tudo isso e que essa criança nasce, ela reconhece essa voz da mãe, ela reconhece essa voz do pai. É engraçado que pode ter várias crianças e várias mães. Se a mãe falar, o bebê reconhece a voz da mãe, mesmo com 5, 10 dias, então reconhece.
Então, é esse incentivo dessa mãe conversar, dessa mãe amamentar olhando esse bebê, dessa mãe passar, fazer carinho, né? Então, isso eu falo que é a ligação essa mãe-bebê, que isso fortalece o psique dessa criança. E quando essa mãe está num estado de depressão, ela não tem vontade de fazer isso. Ela não quer amamentar, ela não quer, às vezes, dar banho nessa criança, ela não quer pegar, ela não quer que essa criança chore, ela não conversa com essa criança, ela não interage, porque esse conteúdo, esse contexto de mãe e bebê é que fortalece essa criança nos primeiros anos de vida dela, onde ele tem fortalecimento do psique, para que ele possa ter um sono melhor, ter um bom desenvolvimento, ter uma boa coordenação motora. Então, essa mãe, ela tem que estar plena ali, psicologicamente, para que ela passe isso para o seu filho. E aí entra a importância de um acompanhamento mesmo antes do período gestacional, Maria, porque assim, a gente sabe que muitas vezes a gravidez acontece sem ser planejada, mas que há também uma tendência de se planejar para a chegada dessa criança, né? Então, dentro dessa perspectiva de planejamento, o ideal é que se faça esse acompanhamento psicológico desde antes de um momento de confirmada essa gestação? Eu diria para você, Michele, que se todo mundo soubesse o quanto a análise, terapia é essencial na vida do ser humano, todos nós fazíamos terapia. A pessoa acha que muitas das vezes fazer terapia está no último. Não, você deve fazer terapia para você prevenir certos distúrbios psicológicos. E quando essa mãe ela é acompanhada, né, durante, até antes, né, do desejo de engravidar, tem muitos casais que não engravidam, né? A mulher não tem problema nenhum e nem o homem tem problema nenhum, e eles não engravidam, porque às vezes eles ficam com tanta ansiedade para engravidar que isso faz com que não engravide. Então, esse acompanhamento psicológico com o psicólogo ou psicanalista perinatal é muito importante, porque ele vai saber conduzir essa análise junto com esse casal para que eles tenham mais plenitude psicológica. A gente está falando de um cenário onde essa mulher está mentalmente adoecida e que isso pode trazer um reflexo para o desenvolvimento da criança por conta dessa falta de estímulo. Maria, como lidar com o tratamento dessa mulher, né? Alguém pode suprir de alguma maneira essa ausência, nem que seja temporária, dessa mãe que já buscou um atendimento, que está em tratamento, está buscando superar, por exemplo, essa depressão pós-parto? Como fica aí o lidar com a criança, né? Alguma outra figura poderia fazer esse papel? Pode, é muito importante. Nesse contexto de depressão pós-parto, ter uma rede de apoio forte. Por isso que durante essa gravidez a gente também trabalha essa rede de apoio, para que essa rede de apoio não seja somente mais uma ou duas pessoas que estejam ali no contexto daquela família, mas que ela tenha conhecimento teórico e técnico como acompanhar essa puérpera em depressão. Porque você não pode muitas vezes tirar essa criança dessa mãe, mas ela também tem que ter um cuidado especial com essa rede de apoio para que ela tenha essa vinculação mãe-bebê. E então é a importância dessa rede de apoio, que também a gente trabalha essa rede de apoio durante esse acompanhamento dentro da psicologia perinatal. E agora eu fico muito feliz porque já existe a lei, mas não estava em vigor. Então foi dado um prazo de 90 dias para as instituições públicas, né, saúde pública, hospitais, plano de saúde, ter o profissional para acompanhar essa gestante dentro desse período, antes e depois. E me diz uma coisa, Maria, a gente está falando aqui de uma mulher que levou essa gestação a termo, que esse bebê nasceu saudável, mas ela teve um problema de saúde mental, que é a depressão pós-parto. Mas a gente vive um universo
em que as mulheres precisam lidar com o luto, né? Essa gestação vai até determinado ponto e há uma perda do bebê, ou esse bebê já nasce sem vida. E o que a gente vê é que muitas vezes esse momento de dor não é respeitado, seja pela família, seja pelo trabalho. Mulheres que não conseguem sequer ter um intervalo de tempo para processar aquilo, são pressionadas a voltar às suas atividades laborais. Como fica essa mulher nesse contexto? Isso é muito importante tocar nesse ponto, Michele, porque o luto, muitas das vezes, as pessoas falam assim, estava bem no início, não, mas você é nova, vem outro. E isso, em vez de você ajudar essa mulher, você coloca ela mais vulnerável naquele luto. Hoje já foi aprovada a lei onde os hospitais vão ser obrigados a ter, quando tem esse natimorto, essa mulher ficar separada das demais para ela ter esse luto. Ela vai poder registrar seu filho com o nome escolhido, porque antes não podia, antes era filho de fulano e de fulano, né? Então ela vai ter esse momento, se ela quiser ter com esse filho. E também um momento com a criança, né? Sim, um momento com essa criança, para ela segurar essa criança. Hoje você já foi aprovado na Câmara Federal, onde você já pode tirar o pezinho, a mãozinha, né? O desenho, colocar ali para aquela mãe ter. E tem esse momento dessa família ali com esse natimorto. Isso faz com que as lacunas do luto ela seja menos dolorida, porque você teve esse momento. O que acontecia era que essa mãe tinha esse natimorto, ela não podia registrar esse filho com o nome que ela escolheu, ela ia para um apartamento, um quarto onde tinha várias mulheres que ganharam neném, e olha o quanto isso psicologicamente afetava mais essa mulher. Ver, enquanto uma estava alegre, ela estava lá deprimida porque ela perdeu o seu filho, né? Então, esse avanço que a gente está dando aí, eu acho que é de suma importância, eu acho que está valendo esse nosso grito, né, por essa saúde mental materna, para que todos os governantes, prefeituras e a rede pública tenham um olhar mais, eu falo mais digno, né, para essa mulher. Porque a mulher, ela é considerada assim, perdeu, vem outro. Não é assim, gente. O filho, desde quando você concebe essa criança, que seja um aborto com 30 dias, é um filho seu. Não é você, um vínculo. Não é você chegar e falar assim, não, você é nova, isso é acabar. Então, dentro do hospital, vai ter que ter esse profissional com conhecimento teórico e técnico para acolher essa mãe, para estar ali junto dela, ouvir as dores dela. Se ela quiser chorar, que chore, mas essa profissional tem que estar ali, saber acolher essa mulher. Assim como ela tem também para acolher as mães que estão com criança em UTI, neonatal, né? Quantas que tem aí em neonatal e a mãe fica lá, vulnerável, só vendo essa criança, não tem às vezes um profissional capacitado, com conhecimento teórico e técnico para acompanhar essa mãe. Então essa fase do luto, quando eu falo em luto, eu não falo só de morte. O luto é em geral. A criança nascer com anomalia, ela nascer prematura, né? E essa criança nascer com perda de peso e nascer prematura, vem de uma gravidez que ela não cuidou psicologicamente, que traz esse transtorno que essa criança possa nascer com perda de peso e prematura. Quando a gente fala do mercado de trabalho, Maria, porque assim, parece-me que existe mesmo uma falta de sensibilidade, né? Como se, não, você não chegou a ter essa criança nos seus braços, então não faz diferença, né? Tem uma minimização dessa perda e essa pressão mesmo. É preciso que a gente passe a discutir
essa questão da saúde mental materna também no âmbito institucional, dentro das empresas? A gente sabe que tem a NR1 aí que fala dessa saúde mental do trabalhador. É preciso dar um enfoque na saúde mental da mulher, na saúde mental materna nessa discussão? Tem sim, Michele, porque eu acompanhei um caso onde a mulher, ela teve a perda do bebê e ela voltou, ela não esperou esse tempo. Esse tempo dessa licença maternidade, aí às vezes fala assim, mas não tem nem criança para estar olhando, né? Por que não volta logo a trabalhar? Mas a sociedade nossa, ela tem que entender que essa mulher, ela está vulnerável àquela perda. Ela passou por um luto, no geral, ela passou o luto de passar a ser mãe, ela teve o luto dessa gravidez, que ela teve essa perda, ela teve esse luto das mudanças de rotina de vida, então tudo isso é um luto. E tudo isso ela precisa de um tempo, e talvez com ajuda até medicamentosa, para que ela volte ao normal. E às vezes a sociedade enxerga como, não tem criança em casa pequena, tem que voltar a trabalhar. A mulher, ela volta no seu estado pré-gravídico 2 anos após o neném ter nascido, o bebê. 2 anos pós-parto. Então, quando a gente se fala em depressão pós-parto, o pessoal, a sociedade em si, olha só logo após o parto, e não é. Ela pode estar muito plena logo após o parto, e daí 6 meses, 1 ano, ela tem depressão. Existem mulheres que são mais propensas a quadros de depressão pós-parto? Sim, eu não diria assim, 100%, mas se ela já tem um histórico de depressão em família, em depressão dela, antes de engravidar, ela tem uma probabilidade muito grande de ter depressão pós-parto. Só que a depressão pós-parto, ela é às vezes confundida com baby blues, né? O baby blues vai até o 15º dia, no máximo 20 dias. E depois disso, se ela tiver com todos esses sintomas de tristeza, choro, ansiedade, não está olhando para aquela criança como deve olhar, não está tendo os cuidados necessários com essa criança, esquecendo de si mesma, né? Porque a mulher às vezes ela esquece de fazer o cabelo, ela esquece que ela é esposa também. E aí é um contexto muito sério, porque esse parceiro, essa parceira, tem que ter esse olhar para essa companheira e saber entender todas essas mudanças dentro dessa mulher que existe. E às vezes esse companheiro, ele não olha para esse lado. E aí é onde tem as separações que vem mais prejudicar ainda o psicológico dessa mulher. E muitas vezes o que também ajuda a agravar é a cobrança que parte desse companheiro ou companheira, né? Isso mesmo. Porque ele acha que a mulher está ali e ela está plena. E eu vou falar para você, Michele, as mulheres têm vergonha de falar que está com depressão, porque elas têm medo de ser julgadas, principalmente quando é uma gravidez desejada. Porque a depressão, ela não vem só na mulher de baixa renda, ela também na mulher com poder aquisitivo alto, ela pode ter depressão. E às vezes é uma gravidez tão desejada que ela sente vergonha de falar que ela está com depressão. E aí ela vai guardando aquilo para ele. Filha, tanto por que eu tô? E não entende. E aí não procura, às vezes, o profissional com vergonha e tem vergonha de falar para a sociedade o que está sentindo, e aí ela fica doente. E ela, com essa doença dela, ela prejudica o casamento, ela prejudica o desenvolvimento desse bebê. Então tem que olhar muito isso. Então por isso que a gente está falando muito sobre saúde mental materna, como cuidar dentro do judiciário, quando uma mãe é julgada, precisa ter um profissional de conhecimento teórico e técnico da psicologia perinatal para fazer um laudo, para ajudar essa advogada a defender essa gestante. Isso a gente
Disse, tem um longo caminho ainda para ser trilhado, Nossa. né, Maria? Mas eu acredito que a gente já teve avanços nesse sentido. Olha, eu falo para você, Michele, que eu estou muito feliz com o desenvolvimento que nós tivemos pós a nossa primeira caminhada sobre a saúde mental materna. Você vai fazer, mas você não tem... vai com 10 pessoas, vai com 5 pessoas. Vamos vestir a camiseta e vamos, né? Tive um apoio, assim, sensacional da mídia aqui de Cuiabá, que ajudou a falar dessa caminhada. E depois dessa caminhada, a gente abriu porta para a gente ir na Câmara dos Vereadores, né? Já tivemos também conversando com alguns deputados, e o quanto abriu isso aí, não é só nível aqui de Cuiabá, mas a nível de Brasil, sobre essa conscientização da saúde mental materna. Então, eu estou muito feliz com essa caminhada que a gente está seguindo aí, que tem muito ainda, né, para a gente resolver aí para frente, mas eu tenho fé em Deus que a gente vai ter uma saúde mental materna de mulheres, não só aqui em Cuiabá, não só em Mato Grosso, mas no Brasil, de qualidade. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a você, Michele. No intervalo a gente volta já já. Que movimentar o corpo ajuda na qualidade de vida, isso a gente já sabe. Mas você tem ideia do peso que essa prática tem no processo de envelhecimento? Estudos mostram que a prática regular de atividade física pode reduzir o risco de morte em idosos em até 70%. E para a gente falar mais sobre isso é que recebo aqui no Papo com ela a especialista em saúde e personal trainer Luciana Castanha. Luciana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações sobre essa necessidade da gente se manter ativo, principalmente quando chegamos aí a essa terceira idade, melhor idade, enfim, né? Seja o termo que se deseja usar. Por que a atividade física tem um peso tão considerável quando a gente pensa nesse passar dos anos? Bom, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre saúde, sobre qualidade de vida, que são minhas paixões, né? Eu sou bióloga e educadora física, então eu sou apaixonada pela vida. Bom, Deus nos fez com um corpo onde a contração muscular ela ativa hormônios, ela ativa o hormônio da felicidade, ativa a testosterona, estrogênio. Então a gente precisa fazer atividade física para ter essa qualidade de vida no envelhecimento. E às vezes na rotina de trabalho das pessoas, a gente conquistou hoje, principalmente as mulheres, a gente conquistou um espaço de trabalho, mas a gente às vezes sai de madrugada de casa, volta à noite, senta do carro, vai para o trabalho ou no ônibus, no trabalho é muito sentado e muito em pé. Então a gente parou de fazer essa ativação muscular. Então é a contração muscular que faz a ativação do nosso corpo para que ele haja, para que ele tenha vida, ele saiba que ele precisa ativar a produção hormonal, porque o corpo precisa carregar aquele peso, entrar, fazer aquela comodidade. Então a nossa tecnologia hoje, a nossa modernidade, tem gerado o sedentarismo. Então a gente não está ativando aí nossos hormônios. Então quem quer envelhecer bem precisa ativar os hormônios. Quando a gente pensa além de ativar os hormônios, né, nessa perspectiva de manter os músculos condicionados mesmo, é isso que vai fazer com que a gente tenha na velhice uma independência maior, uma situação com menos dores. Exatamente. Tanto no período da pandemia, as pessoas que sobreviveram, até os intensivistas, os médicos das UTIs, eles comentavam que era a massa magra. E como que a gente consegue massa magra? Tendo uma alimentação com mais proteína e contração muscular, exercício físico, né? Pode ser atividade física em casa, né, da rotina da pessoa, mas ela precisa ter o exercício físico, é um treino sistematizado, onde ele vai contrair alguns músculos, né? Nós temos um projeto e a gente trabalha com idosos, trabalha com pessoas que não conseguem ir para uma academia, e aí esse treino é um treino de 10 minutos, 12 minutos, onde ele vai fazer coisas funcionais do dia a dia, e aí fortalece a musculatura. Então a gente orienta na parte de um plano alimentar
que a gente foca no que ele precisa ter como nutriente. Eu sempre foco muito nas proteínas, porque elas são nossas construtoras, e a contração muscular. Então, a gente precisa colocar isso para ter um envelhecimento melhor. Então, não seria diferente para um idoso, ele acaba perdendo força em glúteo médio, em aquela região, um músculo chamado solear, que é atrás da panturrilha, daí ele não consegue mais levantar o pezinho, aí ele começa a ter uma encurva, né, vai encurvando, fechando os ombros. Então, isso tudo, além dele ter uma perda de massa óssea, que vai ser natural, a gente precisa manter a massa muscular, porque é ela que sustenta nossos ossos e ela que vai nos dar vida. Essa é realmente o que eu posso dizer. Só a gente lembrar de quem fica numa UTI, que sobrevive dependendo da sua quantidade de massa muscular. E a massa muscular hoje, para um idoso, para uma mulher, para um homem, de qualquer idade, na verdade, até das crianças. Hoje a gente tem jovens e adolescentes que nem fazem mais uma educação física que gere força, né? Eles não têm força. Por quê? Porque nós estamos criando uma geração de pessoas que não fazem exercício físico. E a gente precisa mudar isso para ter massa magra e ter qualidade de vida. Além dessa questão, a gente está falando também de saúde mental, né, Luciana? Porque a atividade física ela tem ligação direta também com essa, como você disse, com essa produção hormonal que de alguma maneira regula a nossa saúde mental, não? Exatamente. Todas as pessoas, né, que têm dependência química, pacientes, né, que têm a questão da depressão, distúrbios, a própria compulsão alimentar, que a gente pode falar da obesidade. Então, ao fato da pessoa fazer exercício físico sistematizado, seja em casa ou na academia, né, onde ele vê pessoas também, ele pode caminhar, tem praças, mas tem pessoas que são muito fechadas e a gente consegue fazer esse trabalho interno dentro de casa através da produção dos hormônios. Então, a gente tem a produção do hormônio do bem-estar, né, que é o que faz a diferença para a gente conseguir ter essa qualidade, esse bem-estar, que é o hormônio da felicidade, que a gente fala. A pessoa termina o exercício físico. Você pode perguntar, né, fazer uma enquete na rua amanhã, né, como que uma pessoa fica, ela vai arrastando corrente para a academia, ou então ela levanta do sofá para fazer o exercício em casa arrastando corrente. Eu tenho testemunho de centenas de alunos e alunas. E eles falam assim, nossa, como a gente fica bem depois que faz exercício físico, né? Então você vai com uma, você vai arrastando corrente com ódio. Aí você termina, você fala, nossa, ai, missão cumprida, tô feliz da vida. Por quê? Porque é a produção hormonal desse hormônio tão fantástico, que é da felicidade. E a gente também tem uma melhora na qualidade do sono quando a atividade física se faz presente? Sim, aliado com uma alimentação boa. A gente tem sempre que lembrar, né, que a gente precisa aliar uma alimentação de qualidade. Eu sempre falo, comida que Deus fez. A gente precisa desapegar dos industrializados e voltar para uma alimentação mais natural, comida que Deus fez. E o sono, ele está muito relacionado ao estresse, à ansiedade do dia. A pessoa se sobrecarrega, né? Ela não descarrega essa energia, ela não consegue essa contribuição através da contração muscular, então ela não descansa à noite. E isso vai virando um ciclo vicioso, né? Aí a pessoa começa até, inclusive, engordar mais, ela começa a se deprimir mais, aí ela vai atrás de medicação, e o exercício físico, ele consegue reverter isso. Por quê? Porque você vai ter toda uma melhoria de massa muscular, uma melhoria do bem-estar, né? Você vai começar a se sentir melhor, se alimentar melhor, e aí você dorme melhor. Então, realmente, o exercício físico, ele tem uma importância muito grande para a gente regular, né? Nós éramos muito mais ativos, né? Eu sou de 74, eu lembro que a gente ia para a escola a pé, a gente andava muito a pé, hoje a gente anda muito de moto, de carro, de ônibus, de bicicleta, hoje tem mercado, né? Hoje tem fast food, então as pessoas acabam não entendendo que a alimentação industrializada também atrapalha muito o sono. E eu fazendo atividade física e comendo bem, tudo vai melhorar. O sono nem se fala. Algumas pessoas têm algumas sensibilidades, intolerâncias, então elas acabam tendo que eliminar algumas coisas da rotina para poder trabalhar o sono também. Mas isso é um outro tema para a gente conversar num outro momento. E me diz uma coisa, a gente está falando dessa questão da atividade física para a terceira idade, você já disse para a gente, né, da importância de ter uma massa magra ali bem trabalhada, da produção hormonal, da qualidade da saúde mental também pelo exercício. E aqui a gente também tem uma possibilidade de promover uma socialização dessa pessoa idosa, né, que muitas vezes se vê sem uma rede de convívio que na atividade física ela pode restabelecer. Exatamente. O que que acontece? O idoso vai ficando sozinho. Os amigos já morreram, ou a família toda cresceu, os netos cresceram, e ele fica sozinho, se vê sozinho ou sozinho. E tanto em academias,
quanto em estúdios, né? O próprio atendimento domiciliar, que tem muitos profissionais já atendendo a domicílio. Então, né, a família que consegue organizar isso pode buscar um educador físico para fazer esse atendimento individualizado em casa, mas esse sair de casa também é muito importante para eles, né? Isso pode acontecer a nível de municípios, tem vários municípios que têm projetos de atividade para os idosos nos centros de convivência. Então, hoje a gente já coloca esse tema em evidência. E a família que consegue colocar o seu idoso, né, o seu pai, sua mãe, avô, vó, tios, né, que já estão numa idade mais avançada, que você começou a perceber que ele está ficando ali, está encolhendo, né, a gente está ficando maior do que eles precisam ter esse convívio justamente para a questão que é da necessidade humana. O que uniu os seres humanos foi essa necessidade de ficar junto, de se proteger. E a pessoa, quando ela fica sozinha, ela acaba tendo um ciclo de depressão, né, por não ter esse convívio. Então é sempre bom observar que se o idoso ele está precisando desse acolhimento, então é levar ele para grupos de exercício físico, academia, estúdios, ou fazer o atendimento em casa, que também dá para envolver. A gente usa algumas metodologias que a gente envolve a família, envolve netos, pega dia que o neto veio da escola. Então tem um grupo aí de profissionais de educação física fazendo um trabalho muito interessante para os idosos. Aqui, além da gente trabalhar essa questão da força muscular, Luciana, também é importante a gente trabalhar com o alongamento com o passar do tempo? Sim, o alongamento e a mobilidade são coisas que a gente vai perdendo com o tempo. Quem aqui nunca viu uma criança sentadinha lá em cima do calcanhar, né? Ela fica de cócoras, então a gente já nasceu com flexibilidade. Quando a gente era pequeno, colocava os pés na cabeça, ficavam parecendo umas aranhas, né? E hoje, conforme a gente vai crescendo e a gente para de fazer o exercício, para de fazer mobilidade e flexibilidade, a gente acaba perdendo. As articulações sofrem, os músculos sofrem, né? E as pessoas acabam não entendendo, né? Então você imagina, você fica horas e horas sentada e de repente você começa a se movimentar. Então a sua articulação ela já não está preparada para isso. Então alongar faz parte de um processo, né? Dentro a gente trabalha isso na educação física há muitos anos, a equipe pessoal de fisioterapia também, para justamente mostrar para a população, mostrar para as pessoas, mostrar para os alunos que são exercícios que eles podem fazer antes de dormir, né? A gente consegue fazer uma avaliação postural, eu trabalho numa linha de avaliação postural e funcional, onde a gente avalia os movimentos, andar, sentar, como é que o idoso senta, como que a pessoa senta, e a gente monta esse exercício de alongamento e mobilidade para melhorar aquela função, né? A questão da pisada, fortalecer a região plantar, né, as pernas e alongar essas articulações, movimentar essas articulações, que são extremamente importantes, né? Tudo que está mais velhinho costuma estar lá, né? Se a gente começar a mexer aí, mexe a sua aí, ó, todo mundo mexendo, vai começar a sentir uns estalinhos. Então a gente Entrega precisa ter, entrega. porque através desses movimentos, já tem croque-croque aí? Né? Joelho, para realmente lubrificar as articulações. Então, alongamento e mobilidade são extremamente importantes para um bom envelhecimento. E existe um exercício que é mais indicado? Porque assim, você falou pra gente da academia, depois você falou pra gente daquele circuito em casa mesmo, que é um pouquinho mais curto. Existe uma modalidade de exercício que é mais indicada? Bom, existe aquilo que é acesso. Não existe um exercício melhor do que o outro, não existe uma atividade melhor do que a outra. Existe aquela que você consegue fazer e que você tem afinidade. Quando a pessoa gosta daquilo, é mais fácil ela continuar. Porque um dos grandes problemas da população hoje é a não continuidade. Ela para de fazer exercício físico, ela começa até igual um cavalo paraguaio, dispara e depois murcha e para. Então ela precisa primeiramente gostar. Tá? Não importa, pode ser caminhada, tem praças, né? Hoje os municípios têm aquelas praças com vários mecanismos, né? Vários equipamentos para idosos, existem academias, existem estúdios, existe pilates, né? Tem vários estúdios de pilates em todos os municípios. Então, o acesso hoje é muito bom e a própria política de ação social hoje dos municípios, eles têm esse serviço nos centros de convivência para o idoso. Então, movimentação, tem fisioterapeuta, tem educador físico, né? Eu moro em Barra do Bugres e aqui a equipe faz um trabalho fantástico, tanto da saúde quanto da ação social, com os idosos, com as pessoas que estão envelhecendo, mas elas precisam querer. Então, o querer é o mais importante. Quando a pessoa não gosta, mas ela tem uma recomendação médica, aí a família acaba tendo que interferir, né? Então, eles se movimentando, fazendo alongamentos e exercício de contração, vou te dar um exemplo que as pessoas podem fazer aí em casa, né? Sentar e levantar do sofá. Eles estão nos assistindo agora, então eles podem sentar e levantar do sofá. E esse é um exercício
funcional, extremamente importante para a pessoa que vai envelhecendo, ter força na musculatura das pernas, porque ninguém quer aqueles ganchos para ficar sentado, né, ir para o banheiro e ter que ter um guincho para levantar, vai para o sofá e se joga. Por que que se joga? Porque não tem força na musculatura. Então, qualquer atividade física que coloque seus músculos em movimento é extremamente importante. A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da alimentação no processo, que ela faz diferença também, né? O que você já disse um pouco, né? De ter mais proteína, porque ela que é construtora, da gente comer mais aquilo que Deus fez e menos o que vem da indústria. Quando a gente vai nesse processo de envelhecimento, Luciana, existe algo que não pode faltar nesse cardápio? Existe algo que deve ficar fora de uma vez? Porque assim, a gente sabe que dependendo do que a gente se alimenta e dependendo se a gente está sedentário ou não, algumas doenças podem aparecer, né? Como a hipertensão, como o colesterol alto, a diabetes. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco nessa perspectiva. Maravilha. Bom, na parte da alimentação, a minha metodologia é sempre comer o que Deus fez. Para algumas pessoas, essa já é uma estratégia fantástica, tirar os industrializados. Faça seu pão, faça seu bolo, né? Faça sua comida. Por quê? O pão, o bolo, o biscoito, aquelas coiseiras que eles têm lá no mercado, tem produtos químicos que vão fazer com que eles aturem meses lá nas gôndolas do mercado. Mas vamos pensar numa comida básica brasileira: arroz com feijão, uma salada de legumes e folhas e carne. Seja carne de frango, o filé suíno é muito bom, bastante proteína a cada 100 gramas. Então, o arroz e o feijão, os dois juntos, têm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Então, é extremamente importante as pessoas entenderem que comida de verdade é o que nos salva. Se você pegar todos os artigos científicos que falam sobre longevidade, os idosos comem comida de verdade e se mantêm ativos. Então, comer comida que Deus fez. Eu brinco, eu tenho uma metodologia que eu uso um prato, aí eu divido ele no meio. 50% do prato você coloca de vegetais, legumes e verduras que você gosta. Não é o que o médico falou, alguém falou que é bom. Ah, me falaram que é bom, mas você faz, come com aquele ódio. Não, tenta colocar. Gosta só de tomate? Coloca só tomate, então. Na outra parte, você põe o arroz e o feijão. Aí o que que pode substituir? Um macarrão, uma polenta, né? Que substituir esse arroz. Mas sempre ter essa mentalidade que o feijão completa o arroz. E embaixo você colocar uma carne, colocar ovos. Por que as fontes animais de proteína? Eu sei que tem muita linha vegana, um pessoal com uma linha vegetariana, mas tanto o vegetal e os grãos e sementes, eles não têm, né? Todos os vegetais em si, eles têm uma baixa quantidade de proteína e mesmo que ele tendo baixa, ele tem baixa biodisponibilidade, que é o mais importante. A proteína animal, ela é mais biodisponível, então um idoso, qualquer pessoa que venha comer uma carne, ele tem uma quantidade muito maior de proteína. Por exemplo, em 100 gramas de peito de frango, você tem uma média de 22 gramas de proteína, que é muito melhor. Né? Então, é comer comida de verdade mesmo e tentar gostar desse caminho, gostar e esquecer mercado, né? Vamos fazer uma campanha para o pessoal comer menos porcaria e comer mais comida que Deus fez. A gente vê muito também agora, Luciana, se falar assim, ah, tem whey protein, tem creatina, tem suplementação disso, daquilo, daquele outro. Isso é importante nesse contexto do envelhecer com saúde, tentar preservar ao máximo essa condição de qualidade de vida. Como que você vê essa suplementação? Então, a suplementação, ela entra quando tanto jovens, adultos e idosos não conseguem tirar da alimentação. Como que o médico sabe disso? Ele faz exames. Agora, o que que tem acontecido? As pessoas deixam de comer comida de verdade e vão comer esses produtos industrializados. O whey, o carnibol, que é da proteína da carne, são produtos industrializados. Eu consigo tirar da carne? Muito mais fácil e muito mais barato. Quanto que custa um whey protein? R$ 300. Quanto custa um quilo de carne? Né? Então a gente tem que pensar nisso. Ah, eu vou usar ali 2, 3 scoops, uma coisa que você poderia tirar da comida. Então, para você suplementar, é só com indicação de necessidade.
Então, não é necessário, você consegue tirar da alimentação a quantidade, sim, desde que você aprenda, né, fazer essas dosagens. Pessoas que têm necessidade, pacientes, podem buscar um nutricionista para fazer os cálculos específicos, médicos, nutrólogos, até o médico clínico geral do PSF consegue fazer essa equiparação para o diabético, para o hipertenso. Então, é importante evitar muito sódio que tem nos industrializados, comer comida de verdade, priorizar as carnes, né? Um filé de suíno hoje é uma carne barata, e alto teor de densidade nutricional, com muita proteína e vitaminas. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, Luciana. Queria deixar o espaço aberto agora para você fazer um chamamento, né? Porque, como você disse, a gente tem visto a nossa sociedade se perder na tecnologia, o sedentarismo está muito presente, isso não só idosos, mas temos também aí crianças e adolescentes nessa perspectiva. Então, fica o espaço aberto para que você possa aí fazer um chamamento para quem nos assiste. Bom, quem precisar de auxílio é só buscar por mim, né? Eu estou no Instagram, Luciana Castanha, e nós temos ali todo um protocolo de acompanhamento, tanto para adultos quanto para idosos, buscarem profissionais que podem estar auxiliando nesse processo e buscar realmente informações, como vocês estão fazendo, estão de parabéns, porque as pessoas precisam saber que elas precisam se movimentar, comer comida de verdade, dar um tempo nesse tanto de industrializados, né? As pessoas às vezes têm medo de um carboidrato, têm medo de um arroz, têm medo de um feijão, mas ela não deixa o refrigerante, não deixa o açúcar, não deixa coisas que estão fazendo mal, né? Então, quem precisar de qualquer informação pode me buscar pelo telefone 65 999721973, que eu tenho o maior prazer em ajudar, informar, auxiliar, tá? É uma paixão. Eu fiz biologia para salvar e depois eu fiz educação física para continuar. E essa área é uma área que é encantadora e nós precisamos sim, para ter menos dor, para ter qualidade de vida, ter força muscular e poder aproveitar tudo que Deus nos fez. Pessoal, o tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, além de proibido, é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios, com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para localizar e punir quem coloca fogo. O nosso sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Os incêndios invadem as cidades, prejudicando a saúde de toda a população, que sofre e lota os hospitais. Por isso, aqui no nosso estado de Mato Grosso, é tolerância zero contra os crimes ambientais. Denuncie ligando 193. Eu vou repetir para você não esquecer. Denuncie ligando 193. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. O papo faz uma breve pausa e volta já já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas vem cá, você ainda não está inscrito ou inscrita no YouTube? Então fica o meu convite, inscreva-se para você não perder nada do que a gente produz aqui no Papo com Ela. E para facilitar a tua vida, a gente preparou esse QR Code aqui. Aponte a câmera do celular para ele, que já vai te dar o caminho certinho para que você possa se inscrever e passar a fazer parte dessa grande comunidade no YouTube. Em busca do emagrecimento rápido, fármacos como o Ozempic se tornaram atrativos. No entanto, o uso indiscriminado do medicamento sem uma indicação médica adequada pode representar sérios riscos à saúde. Pesquisa realizada pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, a Vigitel, aponta que Cuiabá é a quarta capital brasileira com maior percentual de obesos do Brasil. 27,5% da população adulta está nessa condição. Diante dessa realidade, a busca por maneiras de baixar os números na balança se acentuou e uma saída encontrada foi o uso das canetas emagrecedoras. No entanto, nem todas foram criadas para esse propósito. Tem vários tipos de canetinha que elas vieram com o intuito não de emagrecimento, mas elas vieram com o intuito de melhorar a parte glicêmica dos pacientes, no caso, as pessoas que são diabéticas. E com isso, as pessoas começaram a emagrecer muito
e acabaram usando para emagrecimento também. Mas a princípio elas foram para isso. Observando a procura crescente pelas canetas, a indústria farmacêutica desenvolveu um medicamento recomendado para quem deseja perder peso, o Mounjaro. No entanto, é preciso fazer um alerta. O uso deve ser feito mediante acompanhamento médico. Toda medicação que você for fazer uso, seja injetável, seja via oral, né, você tem que ser acompanhado por um médico. O médico ele vai prescrever a quantidade que o seu corpo precisa daquela medicação. Então a gente vai dosando as medicações, começa com dosagens mais baixas, aí vamos aumentando. Então tudo depende de paciente para paciente. Tem paciente que a gente entra com medicação alta, porque já a baixa não faz efeito. Então por isso que é importante o paciente ser acompanhado por um médico para que ele avalie os exames, para que ele veja qual dosagem que vai ser suficiente para aquele paciente ajudar ele no emagrecimento dele. E quando a pessoa não sabe usar aquela medicação, pode causar sérios danos. Inclusive, eu já trabalhei numa UPA e eu atendi uma paciente que tinha usado uma caneta de Ozempic toda em uma aplicação só. Então, ela passou muito mal, teve que tomar medicação na veia porque ela não sabia usar a medicação. Então, passou muito mal com aquela medicação. Então, assim, tudo tem que ter um controle, tudo tem que ter um acompanhamento. Por mais que seja de fácil acesso agora, que está em todos os lugares, a pessoa tem que acompanhar corretamente para que não tenha esses efeitos colaterais, né? Que é perca de cabelo, né? Hipoglicemia, e só algumas, né? Perca da visão. Já teve casos que a gente escutou de pessoas que perderam visão por causa do uso incorreto da medicação. Segundo a médica, o boom do Mounjaro ocorreu após os resultados conquistados pela dupla sertaneja Maiara e Maraísa. A perda de peso de ambas foi bastante considerável e elas utilizaram a medicação. A especialista explica que o uso precisa obedecer determinados critérios para que o paciente não caia no efeito sanfona. Você precisa ter um controle também. Acabou o uso da medicação, já emagreceu, você tem que fazer um desmame dela, que é ir tirando aos poucos. Se você tira de uma vez, você volta a ganhar o peso rapidamente. Então tudo isso tem que ser controlado, né? Vale sempre lembrar, para alcançar resultados duradouros e satisfatórios, é preciso rever hábitos e criar uma nova rotina. Se você quer emagrecer, procure um médico, né, da sua preferência. Passe por uma avaliação, faça seus exames, mude sua rotina, beba água. Tudo isso vai te ajudar a melhorar o seu peso, né? E melhorando o seu peso, melhora tudo no geral. As pessoas reclamavam muito do emagrecimento do Mounjaro porque a pessoa ficava com flacidez na face, mas isso tudo se resolve. Se o seu objetivo é emagrecer, emagreça com saúde. Para muitos, estar online é automático, quase uma obrigação. Mas o que acontece quando essa conexão começa a afetar a saúde mental? O Brasil é um dos países com mais tempo de tela no mundo, são quase 9 horas por dia em frente a dispositivos. E quando o uso deixa de ser funcional e passa a ser compulsivo, podemos estar diante de um quadro de dependência digital. Felizmente, graças à internet, à alta tecnologia, a gente evoluiu em muitos aspectos na nossa vida. Trouxe tantos benefícios que fica difícil a gente reconhecer isso como um problema e se tornando então dependente, né? É quando ela começa a perder o controle dos seus impulsos frente ao uso da tecnologia. Então aquela pessoa que vai começar a ter prejuízo nas suas relações familiares, nas suas relações sociais, porque ela acaba preferindo permanecer conectado, permanecer online, fazer ter essas relações aí, né, de forma online, digital, ao invés de fazer isso presencialmente. Então, o prejuízo nas relações familiares começa a prejudicar o seu desempenho escolar ou profissional, porque ele impacta aí na capacidade atencional, né? Então, a pessoa ela acaba tendo prejuízos mesmo no seu nível de atenção, capacidade de reter informações. Então, isso vai trazer um prejuízo aí no seu desempenho escolar, no seu trabalho. Esse tipo de dependência costuma aparecer junto de outros transtornos, como a ansiedade e a depressão, e nem sempre é percebido. Mas uma coisa muito percebida dentro de consultório é o uso excessivo da internet como uma comorbidade das outras
desordens aí emocionais. Então, assim, uma pessoa que ela tem depressão, por exemplo, o público depressivo, ele é um público mais vulnerável à dependência tecnológica. Por quê? É um público que vai ter mais dificuldade de interação social, que vai preferir aí ter uma tendência, na verdade, ao isolamento. Então, as redes sociais, elas acabam entrando como um recurso mesmo, né, para essa pessoa. E como ela está mais vulnerável, ela tem essa tendência a permanecer mais conectado por conta disso, porque ela tem uma preferência a ficar mais isolada. O principal desafio é transformar o excesso em equilíbrio, e a psicoterapia ajuda nesse caminho, propondo planos de ação e reorganização do tempo. Mas a mudança depende de uma decisão consciente, de quem está pronto para se reconectar com o que está fora da tela e com si mesmo. Se ela faz esse uso excessivo, então a gente vai colocar dentro do plano a diminuição desse uso. E de novo, quando eu falo um esforço consciente, eu estou dizendo que não vai ser fácil. Mas a pessoa, a partir do momento que ela reconhece essa dificuldade, os impactos que isso tem na sua vida e que ela está aqui para resolver essa situação, ela passa por um processo de decisão de vou enfrentar essas dificuldades. E enfrentar dificuldade não significa que vai ser fácil. Reduza, sei lá, o tempo de tela de 3 horas para 2 horas, vamos pensar assim no começo, né? Para que nessa 1 hora ela faça outras atividades que treinem ela frente às suas dificuldades emocionais. E, consequentemente, a gente vai fazendo essa inversão, né? Menos tempo de tela, mais tempo de interação. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E antes de ir embora, também quero te lembrar que você pode nos ajudar a fazer o papo. Para isso, mande lá a sua sugestão, quem você gostaria de ver entrevistado aqui na bancada ou que assuntos você gostaria de ver nas nossas reportagens. Para isso, faça contato pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana, na semana que vem eu estou de volta e espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!